Salve, salve quebrada, hoje tá uma friaca que, nossa senhora, foi difícil pra sair de casa. Tive que trabalhar, porém, acabei de chegar do cinema, fui assistir Supergirl na estreia para trazer conteúdo pra vocês e também porque eu queria assistir, vocês sabem que eu sou fã da DC, sou fã da personagem e fui conferir no cinema. E se você ficar comigo depois da vinheta, eu vou dizer as minhas impressões sobre o filme, o que eu achei, quais são os futuros, os rumos, as conexões que o filme da Supergirl pode trazer para o DCU do James Gunn. Fechou? Bora pra vinheta? Bom, se você esperou até esse momento, não se esqueça de deixar uma curtida, se inscrever no meu canal, ativar o famoso sininho para que você receba as notificações de aviso de quando eu postar vídeo. Lembrando que eu estou me esforçando muito conforme eu venho fazendo várias promessas de campanha para vocês, de que eu ia postar vídeos diariamente. Estou cumprindo isso através de vídeos curtos, né, shorts, reels e etc. Mas de vez em quando eu apareço aqui com um vídeo um pouco mais extenso, que é o caso de hoje, que é o veredito Supergirl. Bom, direto ao assunto. O que eu achei de Supergirl? Confesso que eu achei um filme ali um pouco mediano para bom. Eu tinha uma expectativa muito grande sobre o que o filme iria apresentar, principalmente pelo primeiro Superman, né? Eu sei que um filme não é igual ao outro, os personagens são diferentes, mas a ideia que eu tinha é de, tipo, o universo que está sendo construído a partir de agora pelo James Gunn, ele traria essa mesma qualidade, esses mesmos conceitos. E até tem coisas muito legais no filme, muito legais mesmo no filme, mas que eu acho que elas são mal trabalhadas pelo Craig Gillespie, acho que é assim que pronuncia o nome do diretor. Não é o James Gunn, né, e o roteiro é da Ana Nogueira. Então, obviamente, vai ter uma série de críticas sobre isso. Antes de postar esse vídeo, eu vou querer deixar aqui do lado, eu estava dando uma olhada no Rotten, e ele estava com 59% da crítica e 75% do público, né? Bacana para o público ali, mas a crítica foi muito abaixo do que a gente espera para esse novo universo da DC que está sendo construído. Até pode subir um pouquinho ou diminuir mais um pouco, mas eu confesso que isso não tinha tirado a minha possibilidade de me divertir muito com o filme, e eu me diverti, mas de forma assim, mista. O que eu quero dizer sobre isso? A impressão que eu tenho quando acabou o filme é que faltou ainda alguma coisinha, tipo, o vilão foi mesmo derrotado, mesmo você vendo aquilo, né? Já vamos falar sobre cada uma dessas coisas no filme. Cadê a cena pós-créditos? E eu sei que é uma crítica que eu já fiz aqui, que eu acho que os filmes não necessitam estar conectados num grande universo para eles funcionarem, ou que a gente não tem que assistir um filme de CBM, né, Comic Book Movie, filme de quadrinho, sempre esperando um pós-créditos com uma aparição maravilhosa, etc, etc. Mas, como eu disse para vocês, a impressão que dá é que ainda estava faltando alguma coisa acontecer. Então eu fiquei ali esperando e não tem cena pós-crédito, já estou avisando agora para vocês, não tem nenhum spoiler. E eu acredito que não tenha nada que você possa ver na internet que você vai falar, pô, estragou minha experiência. Boa parte dos trailers entregam a participação do Lobo, e eu vou falar sobre cada uma dessas coisas durante o vídeo. E não tem um spoiler grande, tipo, o Super-Homem aparece, já tinha nos trailers, que eu acredito inclusive que eles colocaram o Superman do David Corenswet para chamar o público, né, tipo, ó, ele tá aqui no filme, tem conexões, tá ligado com o primeiro filme do Superman, etc, etc. Até porque ela também aparece no filme, mas não tem nada ali que você fale, uau, era isso que estava escondido, oh, tiraram essa da cartola. Não tem isso, tá? Então é um filme fechado ali para falar sobre a Supergirl. E aí eu saio com a impressão de que é um filme legal, a gente tinha um hype muito grande, fui assistir com meu filho, fui assistir com a minha esposa, a gente saiu satisfeito do filme, óbvio, mas assim, eu tava com expectativas altas, aquela, tipo, ninguém mandou você ter essas expectativas muito altas. Porém, o que eu acho? Millie Alcock, ela é muito boa no papel, muito boa mesmo, as cenas dela são legais, dá pra perceber ali que ela se dedicou muito pra viver a personagem, e eu acredito que o que atrapalha muito ela é o roteiro gasta muito tempo com uma subtrama de tipo, eu não quero ser heroína, eu não quero ser responsável, eu quero só me divertir, eu quero sentir dor, eu sou uma rebelde e as cicatrizes do meu passado em cripto com a minha família me atrapalham, etc, etc. E diferente do que foi o filme do Super-Homem, por isso que eu acho que há esses paralelos de comparação, o filme não tem essa apresentação, ele já tipo pressupõe que você já sabe quem é o Clark Kent, a história dele, a nave caindo no Kansas e o filme avança.
E como eu disse, a personagem da Supergirl, ela já fala bem no começo do filme, tipo, eu sou prima do Kal-El, que tá na Terra, blá blá blá, e vai indo, mas fica voltando alguns flashbacks, até parece anime de vez em quando, tipo, acontece uma coisa, aí vem um flashback na cabeça dela, do passado em Krypto. É legal a ambientação de Krypto, é legal a subtrama ali da família dela, mas os atores que fazem os pais da Kara, né, da Kara Zor-El, são meio sem graça ali, você não tem um apelo por eles, você tipo vê a cena ali que é triste, eles tendo que decidir entre o planeta deles e a filha, e eu acho que é bem legal você ver essa apresentação, mas ela poderia ter sido feita de maneiras diferentes, que é basicamente eles falando o seguinte, pô, nosso planeta foi corrompido, né, tem um vírus se instalando dentro dele, e ele vai explodir. E a ideia deles era, tipo, isolar uma parte do planeta, que a gente vê ele explodindo, para que a Kara crescesse dentro da cultura, dentro do cotidiano, dentro da civilização kryptoniana. Isso vai funcionando até uma parte de que eles descobrem que tem um vírus ali atingindo eles e que eles vão morrer aos poucos. E aí o pai dela acaba ali, que ele fala que preferia que ela vivesse, que ele queria imitar o Zor-El, né, o pai do Kal-El, e jogar a filha dele para a Terra, né, que ela conseguiria sobreviver aqui nas condições climáticas, na Lua, no Sol amarelo e etc. Então eu acho que é uma cena legal ali, mas faltou um pouquinho talvez de carisma para os atores que estão vivenciando esses personagens para que você realmente sinta aquela cena. Sobre o Krypto, a impressão que eu tenho é que o James Gunn realmente gosta muito de animais nos filmes dele, e ele meio que tipo coloca o Krypto aí nesse filme e funciona, né? Eu acho que o personagem ele já começou a ter um carisma próprio ali no DCU, as pessoas gostam de ver o Krypto em cena, as cenas dele são muito divertidas, é um personagem legal, mesmo você sabendo que ele é feito inteiro de CGI, convence as cenas de que tem um cachorro ali, minimamente, mesmo que você saiba que não existe um cachorro que voa, que tem poderes e que etc, mas você vê ali e fala, pô, tá muito bem feito o CGI do Krypto. E para mim a grande surpresa é o lobo, assim, disparadamente aquilo que o Jason Momoa prometia que ele iria entregar sendo o lobo na DC, ele cumpre aqui, dá pra ver que ele tá tipo à vontade no papel, tem uma cena lá que ele tá dando risada dentro da prisão, e a impressão que dá é que eles não gravaram aquela cena, tipo, ele realmente se divertindo, com aquele jeito meio badass dele, tipo, casca grossa, e ele tá se divertindo ali no set, a galera gravou aquilo e colocou no filme. Inclusive a impressão que dá é que você fala assim, eu queria ver mais desse personagem, tipo, volta, aparece, o meu filho falou assim, pô, eu queria mais ver do lobo aparecendo, quando que ele vai voltar, quem é ele, explicar um pouquinho mais de quem é o lobo, porque a cena de entrada dele é legal, tipo a Supergirl, que a gente já sabe quem ela é, que ela é tipo, super forte, e etc, ela, tipo, putz, é o lobo, não, é meio que aquela cena do Velozes e Furiosos, né, putz, é o Brian, e as cenas dele funcionam, são divertidas, o visual tá muito bom, a moto tá muito legal, e eu acredito que esse personagem com uma classificação um pouco maior, ele não vai virar o Deadpool, igual eu ouvi muita gente falando que a DC quis copiar o Deadpool e criou o Lobo, não tem nada a ver sobre isso. São personagens muito diferentes, muito diferentes. A única questão é que eles têm essa ideia de que tipo, são imortais, e eles são aqueles que falam muita besteira, coisas que seria restrito a um público adulto, e isso são as semelhanças. Mas não existe um paralelo entre Deadpool e Lobo na questão de, tipo, é um personagem genérico do outro. Tipo, Gavião Arqueiro, Arqueiro Verde, o Thanos, Darkseid. Eu falei nessa ordem, mas a DC fez esses personagens primeiros, né? Mas Flash, Mercúrio, enfim, não tem essa similaridade, essa correlação. Mas funciona muito. Eu gostaria muito de ver um projeto não só individual dele, talvez, mas aí teria que ser no mínimo para 16 anos para poder ter palavrão. E já me surpreendi muito nesse filme sendo para 14 anos. Ele fumando charuto, boa parte das cenas ele tá fumando um charuto. E aparece muita bebida alcoólica, né? Porque a Supergirl ela tá sempre meio que bêbada ali. E as sensações que a bebida traz para ela, tipo aquelas de não estou me conectando, não estou tendo sentimentos negativos ligados a Krypton e ao que aconteceu com os meus pais. Fora isso, a personagem de suporte ela é muito ruim, né, a tal da Root, ela é uma personagem chata. A impressão que dá é que vai engrenar aquela personagem, que você vai ver tipo um arco de desenvolvimento, que ela vai conseguir a vingança dela contra o Kree, que eu já vou falar sobre ele, e nunca sai disso. É tipo assim, é uma criança com uma espada legal da família,
e ela tá sempre se colocando em perigo e a Supergirl tá sempre salvando ela, mas não tem, tipo, o arco de redenção, não tem uma cena legal dela, tipo, pô, vou conseguir vingar, vou matar alguém. Tem uma cena dentro da prisão que ela consegue escapar, e a cena é legal, e acabou. Essa é a personagem. Um personagem, assim, bem genérico, bem chato, inclusive. A cena dela... Caiu. As cenas dela não são legais, são cenas meio até que maçantes, mas colocaram ela ali pra ser tipo aquela pessoa que vai mostrar pra Supergirl, pra cara, que ela é importante, que ela é bondosa, que ela tem um propósito, que ela é uma heroína, que vai entregar o traje pra ela. Então, assim, é bem preguiçoso essa personagem. E o vilão é genérico, sendo muito honesto mesmo. Eu acredito que existiu um potencial ali quando eu vi a primeira cena dele. Falei, nossa, vai ser um vilão ameaçador, sem clemência, ruim, aquele vilão que você tem apego negativo por ele. Pô, o cara já começa matando uma família, mas aí você vê que é muita piadinha, ele é meio bobãozão, ele não é exatamente assim nos quadrinhos, então, tipo, a essência mudou e mudou também o visual. O visual, eu não sou aquela pessoa que fica implicando de, tipo, mudou a roupa branca pra vermelha, ou o cara era branco, ficou negro, negro ficou branco. Eu acredito que se o personagem for bom, ele vai funcionar. O nome vai ser o mesmo e vai manter a essência do quadrinho. Ele não tem a essência do quadrinho e mudou o visual. Então, um prato cheio para as pessoas reclamarem sobre ele. Tem cenas que parece de fato um vilão, que você fala, ó, ele é ameaçador, ele é ruim, mas de modo geral parece aquele vilão genericão, tipo, eu sou só mal por maldade e debocho, dou risada das pessoas que eu mato. E chato, sabe? Tipo, ele é um saqueador, né? Um bandoleiro lá, alguém que rouba no espaço, né? Tipo uma versão pirata espacial. Você fala assim, pô, um personagem muito ruim pra ser antagonista da Supergirl. Tipo, o que você espera são personagens muito mais fortes. Até em algum momento fala, pô, será que o Lobo e ela vão sair na mão? E não tem essa cena, faria muito mais sentido. E eu acho que até a ideia de inserir o Lobo nessa história é muito boa como um caçador de recompensas, e ele tem, logicamente por conta do roteiro, um alvo em comum que anda junto com o alvo em comum da Supergirl. Beleza, tá bom, ok, comprei a ideia, foi embora. E que bom que ele tá lá, se não tivesse ele, acho que seria muito pior. Trilha sonora, eu gostei bastante, inclusive tem uma cena bem legal, que é quando ela começa a descobrir os poderes. E aí, tipo, ela tá puta porque ela não aguenta mais ficar ouvindo o barulho da rua, do farol, das pessoas discutindo, e aí ela coloca o fone e você ouve a música. Pra mim, isso aí é James Gunn na veia ali, aquela assinatura de James Gunn. E pra quem tava falando, e eu acho que precisa ser justo, eu não vejo um Guardiões da Galáxia com a Supergirl aqui. Até porque não tem aquela dinâmica de grupo. Como eu disse, a Root é uma personagem muito ruim, e no Guardiões da Galáxia o que faz funcionar é principalmente um grupo extenso, né, que são 5, 6 personagens, cada um com a sua característica, e funciona, cada um deles funciona, tanto é que a gente gosta muito do Groot, que é literalmente uma árvore que fica falando Groot, I'm Groot, só isso, né? Não é isso o filme, tá? Mas eu gostei muito da ambientação, eu até acredito que foi feito com muito carinho essa parte espacial, a diferenciação de um planeta para o outro, a questão dos sóis, o visual dos alienígenas. Meu filho até falou, nossa, esses alienígenas são muito feios, e cada um tem uma característica, um jeito. Eu achei isso muito legal, muito criativo mesmo, interessante esse universo, mas é aquilo que eu falo, é muito mal aproveitado. Eles gastam muito tempo investindo na subtrama de questões familiares dos dois lados, tanto da Kara como da Ruth, e esquece um rico e vasto universo de possibilidades que eles tinham ali de fazer uma grande aventura, uma odisseia no espaço. Referências que eu percebi do filme. Mad Max tem até a questão das esposas, né, que tem um grupo de uma raça alienígena que está capturando mulheres para poder procriar, e eu achei legal a ideia, mas ela é muito mal explorada, é muito diferente de como é feito no Mad Max. O Mad Max é muito melhor, não há comparação, um baita filme inclusive. Tem ali é complicado, mas assim, tem uns elementos ali de tipo boa vontade, mas são muito mal explorados. Então assim, eu acredito que ele não atinge a potencialidade, aquilo que a gente espera, e para muita gente que também se pergunta, a Supergirl é o super-homem loiro e feminino? Não, não é. As características de ambos são bem diferentes, é muito explícita e gritante a diferença.
e que bom que isso é retratado no quadrinho e no filme, né? Você consegue ver a personalidade de cada um, até porque tem uma cena que os dois contracenam juntos e você vê o que ela fala lá atrás, tipo, ele é meio bobinho, ele é meio infantil, e você vê ali a ingenuidade, a bondade nas falas do Superman, enquanto na dela já tem uma perspectiva mais malandra, digamos assim, no bom sentido. Coreografias muito boas, tá? Gostei das cenas de luta, dá pra ver que ela é muito forte, mas eu acredito que para esse primeiro filme, o tom da força dela foi bem dosado, tipo, não entregou tudo. Então você tem ali os vislumbres dos lasers, da super força, da super velocidade, mas como ela constantemente está meio que embriagada, tudo isso é nerfado, tudo isso é colocado para baixo. Mas eu gostei desse tom velho oeste no espaço, bares, enfim, como eu disse, eu acho que o saldo ele é positivo, mas não é aquele saldo positivo que todo mundo tava super esperando. Eu acho que é um saldo positivo ali na risca, é aquele 6, 6,5, 6,75. Tipo, não é uma nota muito alta, mas você também não ficou com nota vermelha e vai fazer recuperação. Passou, sabe? Passou ali na risca, aquela famosa nota de segurança. Fechou? Me diz aí se vocês vão assistir esse filme, se vocês têm algumas previsões. E aquilo que eu havia dito, o que ele conecta? Ele não tem cena pós-créditos, ele não te entrega o que é o próximo passo. Easter eggs também são bem pequenos. Eu acredito que por ser parte do DCU, ele deixa a desejar porque ele acrescenta muito pouco. É tipo assim, ó, apresentamos essa personagem no Superman, tá aqui, tá dando um filme. E aí a única coisa que deixa muito clara ali pra nós é que ela fala, eu vou continuar agora na Terra. Então eu acho que ela vai estar no Man of Tomorrow, né, no Homem do Amanhã, que já está sendo gravado, já vazou cenas do Superman, do Lex Luthor com a War Suit, né, o traje de guerra dele, de batalha. Tá muito legal, tudo com efeito prático, bonito. Então é isso que a gente fica esperando, tá? Então deixa aí nos comentários o que você achou, vai assistir o filme, vai esperar, impressões que vocês tiveram. E é isso aí. Valeu?